Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos mais uma vez reunidos nesta manhã de quinta-feira, hoje 28 de setembro. O mês praticamente foi embora. E nós estamos aqui diariamente levando a preciosa mensagem, as boas novas de salvação aos corações daqueles que estão precisando de alimentar a sua alma com o pão da vida, o pão que desceu do céu, que é Jesus. Ontem nós demos a introdução a uma mensagem que nós ministramos em nossa igreja, no domingo à noite, sobre lições práticas para se alcançar uma vida abençoada. E o exemplo que nós trouxemos é José do Egito, aquele que foi vendido por seus irmãos, que simularam a morte do rapaz, foi caluniado pela mulher de Potifar. Mais tarde, José foi usado por Deus para abençoar até os seus companheiros de prisão, né? O copeiro e o padeiro. Nós ministramos isso na exposição da palavra. Depois José foi usado por Deus para abençoar todo o Egito, né? Fazendo as provisões do pão para matar a fome. E finalmente José chegou à ascensão de ser governador. E mais tarde, o mal que os seus irmãos fizeram ali, José retribuiu com bênçãos. José não guardou mágoa, não guardou rancor, nem ressentimento, nem ódio, nem raiz de amargura. Ele pagou o mal que os seus irmãos fizeram a ele com o bem. Tudo isso nós trouxemos nesta mensagem. Vamos ainda ouvir a segunda parte hoje. Eu acredito que você vai ser profundamente abençoado. Até porque José também foi um protótipo, José foi um exemplo de Jesus. O que aconteceu com José, mais tarde Jesus, quando aqui esteve, cumpriu-se, né? Ele comportou-se literalmente, né? Do mesmo modo como José no Antigo Testamento. De sorte que, da mesma maneira como José foi vendido, Jesus também foi vendido. Do mesmo modo como José providenciou pão para matar a fome do povo do Egito, que estava numa seca tremenda, Jesus mais tarde, quando aqui esteve, ele veio saciar a fome de toda a humanidade. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. De sorte que há uma semelhança muito grande, né, do comportamento de José no Antigo Testamento, de como Jesus, quando aqui esteve, se comportou. E é isso que nós vamos estar trazendo para você, telespectador, nesta manhã. Mas antes vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus por este dia e por esta semana que Ele está nos concedendo. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, quando nós abrimos o nosso coração mais uma vez para recebermos a Tua inspirada palavra. Abençoe a cada telespectador, abençoe os internautas que estão também ligados conosco nesta oportunidade. Fala a cada coração. E aceita a nossa gratidão por esta oportunidade, ó Pai. É o que eu te peço, agradecido mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós ouvirmos a segunda parte desta mensagem, eu quero lembrar aos nossos amigos telespectadores, nós fizemos recentemente uma excursão pela cidade de Heidelberg, na Alemanha, Berna e Genebra, na Suíça, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante, e nós registramos tudo. Terminamos a nossa excursão peregrinando por toda a Terra Santa. Se você desejar fazer aquisição do vídeo de toda a nossa excursão, após o programa, entre em contato conosco pelo fone 083-3321-5945. Nós registramos toda a nossa excursão, a 11ª excursão, para as pessoas que desejarem fazer a aquisição e, quem sabe, assistir em sua casa com sua família. E você estará viajando conosco através destas imagens. Então, qualquer pessoas interessadas, quem quiser pode entrar em contato conosco. Nesse instante, quero deixá-los com a segunda parte desta mensagem que nós ministramos em nosso tempo. E aí ele disse: olha, a interpretação desse sonho é que daqui a 3 dias você vai ser devolvido à casa de Faraó, você vai estar novamente fazendo esse trabalho. Você vai voltar, você vai ser reintegrado a esse ofício
lá de copeiro mor. Quando o padeiro viu isso, aí disse: ah, que coisa boa, então vai ser bom também para mim, porque eu tive um sonho parecido com esse. Eu estava servindo pães em um cesto, 3 cestos alvos, estava servindo pães sobre a minha cabeça a Faraó, como ele estava interpretando, certamente imaginando isso. Porém, 3 cestos de pães, quando José foi traduzir, interpretar o sonho, disse: olha, daqui a 3 dias você vai ser colocado, você vai ser decapitado, a sua cabeça você vai ser morto, porque ele disse que aqueles 3 cestos que estavam sobre a sua cabeça, as aves dos céus vinham comer o pão que estava sobre aquele cesto. Daqui a 3 dias você vai estar morto. E no 3º dia, quando se processava o aniversário de Faraó, ele foi morto e sua cabeça foi colocada lá, e as aves vinham comer. Cumpriu-se o sonho. José tinha dito ao copeiro que quando ele estivesse na presença de Faraó, lembrasse desse sonho, contasse esse sonho. Mas passaram-se 2 anos, 2 anos, e o copeiro esqueceu-se. Mas lá na frente, o próprio Faraó teve um sonho que ninguém decifrava. Ele via 3 vacas gordas, 7 vacas gordas, 7 vacas robustas, que estavam pastando lá nas campinas, e vinham 7 vacas magras e comiam as gordas. E depois teve uma outra visão de 7 espigas gordas, recheadas de grãos de milho, e elas eram também. Depois ele viu aquelas 7 espigas secas, sem nenhuma espiga, sem nenhum grão, E aí aquilo ficou e perturbou muitos dias a mente de Faraó, e ele não tinha ninguém que interpretasse. Mas o copeiro estava lá e disse: olha, eu estava preso lá na masmorra, na prisão, e tinha lá um moço que revelou o sonho com o copeiro e com o padeiro, que era eu, o copeiro e o padeiro, tudo se cumpriu, do jeito que ele disse. O padeiro foi morto e eu estou aqui te servindo. Introduza esse moço aqui na minha presença. E aí diz o texto mais adiante, que quando José estava sendo chamado para vir à presença de Faraó, José simplesmente contou, dizendo para ele que aquele sonho que ele tivera não era que ele era um adivinhador, não é que ele se tratasse de um adivinho, mas que Deus dera para ele a interpretação de todos aqueles sonhos. Por isso ele estava ali contando para ele: olha, esses 7 anos, essas 7 vacas que foram comidas pelas 7 vacas gordas, as magras, são 7 anos de fome que vai ter aqui. 7 anos. As 7 espigas secas também têm a mesma interpretação. E você deve fazer provisões, coloque aí silos abasteça tudo de trigo, de alimento, para alimentarmos durante esse período de seca. Tudo foi tratado, tudo foi dito, tudo foi orientado. E aí Faraó disse: ninguém melhor do que você para administrar isso. E José então estava agora sendo colocado numa posição privilegiada, como administrador, não era como mordomo, era como administrador. A segunda pessoa que respondia no seu reino seria José. José então é aclamado governador. Observem que o caminho para as pessoas que queiram ser abençoadas, ou chegarem ao apogeu, ao ápice de qualquer posição, de qualquer cargo, não é você usar artimanhas, não é você usar artifício, não é você usar determinadas práticas que muitas vezes são desonestas, ilegais, ilícitas, às vezes não têm princípios que realmente deem um legado a alguém chegar à posição privilegiada. Então José, infelizmente, felizmente não usou esse tipo de expediente. José era humilde, José era fiel, José tinha realmente um coração quebrantado e humilde. E aquele moço então por isso foi sendo colocado
num lugar privilegiado. José agora era governador. E a fome que aconteceu em toda aquela região, em todas as terras do Egito, levou Jacó a enviar uma comitiva de seus filhos a ir buscar pão lá no Egito. E aí José volta agora a ser um exemplo de Jesus. José era provedor de alimento, de pão para toda aquela nação, para todo o Egito, para todas as terras circunvizinhas. Isso nos lembra o que Jesus nos diz lá no Evangelho de São João, capítulo 6, versos 32 e 35. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, disse Jesus. Então veja que assim como José foi provedor de pão para matar a fome de toda aquela região que estava em seca, Jesus também é o pão que desceu do céu para alimentar os nossos corações. Ele é o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que coisa parecida, que coisa interessante. José se apresentou a Faraó quando tinha 30 anos. Jesus deu início ao seu ministério também aos 30 anos. Lucas 3:23 diz que ele, quando tinha 30 anos, deu início ao seu ministério. Então observem que essas coisas não estão apenas identificando, não estão apenas relacionadas à pessoa do Senhor Jesus, mas é como se Jesus, eu disse a princípio, fosse um protótipo. José era um protótipo de Jesus no Velho Testamento. E aí, quando seus irmãos chegaram lá para buscar alimento, José o reconheceu. Observem um fato interessante. É possível que eu esteja falando para algumas pessoas que são judeus. Até hoje, os judeus não reconhecem Jesus como Salvador, enviado à casa de Israel. Até hoje, Jesus é uma pessoa desconhecida. Porém, assim como os irmãos de José não reconheceram, conforme vemos no capítulo 42, versos 7 e 8, vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer e nem lhes falou asperamente e nem lhes perguntou: de onde vindes? Eles responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Essa é a expressão que eu queria chamar a sua atenção. Eles não reconheceram Jesus, como hoje os judeus ainda não conseguem reconhecer Jesus. E aí José fez aqueles seus irmãos um teste. Disse para eles: olha, vocês estão aqui como espiões, vocês vieram aqui para espiar a terra. Vocês são pessoas que estão vindo aqui com más intenções. Mas ele diz, seus irmãos disseram: não, nós viemos aqui para buscar pão. E aí José disse: olha, enviai um dentre vós e traga o vosso irmão, porque José sabia que tinha ficado seu irmão Benjamim lá. Tragam-no, e aí vocês vão me dar prova de que vocês realmente não são espiões. Diz o texto que ele colocou o seu irmão, um dos seus irmãos que estava ali com ele, por 3 dias retido, e mandou eles de volta. Vocês voltem e tragam o seu irmão que vocês disseram que ficou lá. Eles contaram que um dos seus irmãos tinha sido morto, falando para eles sem que eles o soubessem. E ele ficou retido 3 dias. Diz o texto também que José mandou que os servos colocassem nas mochilas onde eles estavam levando alimento, o dinheiro que eles tinham comprado de volta. Quando eles chegaram lá, ficaram surpresos, porque José devolveu o dinheiro que eles tinham pago aquela alimentação. Está no capítulo 42, versos 21 e 28. José estava ali dando uma lição de amor. José estava ensinando aos seus irmãos a pagar o mal que eles lhe fizeram com o bem.
Esta é uma das lições práticas: pagar o mal que as pessoas nos fazem com o bem. Foi o que José fez. Devolveu o dinheiro no saco dos cereais que os seus irmãos haviam comprado. Ele estava pagando o mal que seus irmãos lhe fizeram com o bem. Nos versos 25 a 28 do capítulo 42, diz o texto: ordenou José que eles enchessem de cereal os sacos e lhe restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e o suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito, e carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali, abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento. Na estalagem deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e atemorizados entreolhavam-se dizendo: que é isto que Deus nos fez? José estava devolvendo o mal que eles fizeram com o bem. Voltaram, chegaram lá e contaram a Jacó, disse: olha, nós tivemos que deixar lá Simeão, e ele agora está dizendo que a gente leva outro irmão, Benjamim. Não façam isso, meu filho já não é vivo. Jacó chorava, lamentava, dizia: e agora vai o meu filho, o caçula, vai, não vou permitir. Judá disse: olha, fica meus filhos aqui empenhados, ele tinha dito a Faraó: mas eu não posso trazer, porque meu pai já está velho, avançado em idade. Se ele voltar, se a gente voltar sem este que vai ficar, qual será? Não poderemos voltar e ele está morto. E diz o texto que mesmo assim Jacó, por muita insistência, permitiu que Benjamim fosse. Benjamim foi. Está lá no capítulo 43, versos 2, 8, 15 a 31. E quando José recebeu agora os seus irmãos de volta, que foram levar novamente buscar alimento, José usou uma estratagema, uma astúcia. Ele era muito ardio. O que é que José fez? Colocou o seu copo de prata exatamente na boca do saco do alimento em que estava conduzindo Benjamim. Essa foi uma intenção estratégica, para que, quando eles começassem a regressar a viagem de volta, José mandou o seu servo lá dizer: olha, algum de vocês colocou o copo de prata na mochila, está aí na bagagem de vocês. E foi feita uma revista, caiu por providência, por uma podemos assim dizer, uma premeditação na mochila de Benjamim. Se é ele que vai ficar, ele vai ficar aqui. E os seus irmãos ficaram perplexos. Não pode uma coisa dessa, nós não fizemos isso, não foi intencional, mas não convenceu. José tinha feito isso propositadamente. Pois é, ele vai ficar aqui, vocês voltem. E aí foi quando José não se conteve mais, e diz o texto no capítulo 44, versículos 43, versos 2 a 8, 15 a 31, que José se deu a conhecer a seus irmãos. Capítulo 45, se deu a conhecer os seus irmãos. José não suportou, José começou a chorar, e depois disse: eu sou aquele José que vocês venderam lá no Egito. Meus irmãos, vamos parar aqui um pouquinho, e eu quero me voltar agora para aqueles que são pessoas, filhos de Abraão. Veja quanta aflição os irmãos de José passaram em meio a toda essa circunstância que José havia preparado. Eles ficaram aflitos, eles ficaram perturbados, eles ficaram angustiados, eles perderam a paciência, perderam a paz, ficaram perplexos. O seu irmão Benjamim agora ia ficar, eles estavam atribulados. Foi nesta hora que José se deu a conhecer. Sabem, amigos, quando Jesus será reconhecido pelos judeus? Durante a grande tribulação que há de vir sobre Israel. Será nesse momento, quando os olhos se lhe abrirão,
quando eles tiverem em aflição, em perturbação, durante a grande tribulação, seus olhos vão ser abertos e eles vão reconhecer que aquele Jesus que eles rejeitaram era o Messias enviado à casa de Israel. Foi isso que aconteceu com José. Quando seus irmãos estavam perplexos, aperreados, e agora como é que vai ser? Benjamim vai ficar preso e a gente vai voltar. O nosso pai, quando receber essa notícia, vai ter um piripaque, vai ter um infarto fulminante, ele vai morrer. Aflitos, tamanha era a aflição que havia no coração deles. José se deu a conhecer: eu sou aquele José que vocês venderam como escravo. Meus irmãos, nós aprendemos aqui uma outra lição. O amor retribuído por José foi tão grande, foi tão profundo, que ele naquela circunstância estava com seu coração derretido como uma cera, de amor pelos seus irmãos. Ele não revidou, ele não pagou o mal com o mal que os seus irmãos lhe fizeram, mas retribuiu com amor. Foi isso que Jesus fez quando derramou seu sangue lá na cruz do Calvário, conforme celebramos nesta noite a ceia. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aí o texto que nós lemos para nossa reflexão é claro. Quando Jesus aqui esteve concedendo perdão a todos, lá nos seus últimos instantes, deu o brado: Pai, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. José estava também demonstrando um amor profundo pelos seus irmãos. Veja o que é que ele diz no texto que nós lemos, básico desta mensagem, lições práticas para se alcançar uma vida abençoada. O texto diz: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir, nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de seu pai. José chorou enquanto lhes falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se concebe muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Preste atenção a essas últimas palavras que eu li. José, nesta expressão que ele diz: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se concebe muita gente em vida. Jesus foi rejeitado pelos judeus, porém foi abraçado por todos os gentios, espalhados em todos os continentes, em todos os países, no mundo inteiro. Todos nós, inclusive nós gentios, fomos alcançados por causa da rejeição dos judeus. Todos nós fomos abraçados por Jesus. Nós que estávamos cansados e oprimidos, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Todos nós que estávamos desgarrados como ovelhas dispersas, conforme ele diz também no Evangelho de São Mateus, todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, sem termos um pastor, e ele nos acolheu, ele nos abraçou. Por isso que José disse, a exemplo do que Jesus fez conosco: como vedes agora, que se concebe muita gente em vida. Porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e a palavra de Deus nos diz que Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. E aí José disse ainda mais: não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Em meio à aflição, em meio à grande tribulação,
Jesus vai socorrer os judeus, Jesus virá ao encontro deles, eles serão acolhidos, abraçados, Jesus vai conceder-lhes a segurança, a tranquilidade, a paz tão esperada em Israel. Hoje Israel almeja essa paz. É o único país naquela região do Oriente Médio em que a democracia, um país democrático, vive cercado de inimigos, mas é um país que Deus tem um propósito no final da história da humanidade para abençoar todas as nações do mundo inteiro. Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus, mas vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor Luiz de Carvalho, encerrando o nosso programa. O Luiz de Carvalho, para quem não sabe, já dorme no Senhor, e por isso nós ficamos com estas imagens de hinos que ele, em vida, interpretava para a glória do Senhor. Ele hoje está cantando na glória, naturalmente, com os anjos. Mas deleite-se com esta música e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim.